Já alguma vez deu por si, a meio da noite, a olhar para o teto, depois de mais uma visita à casa de banho? Aquele momento em que o sono profundo é interrompido, não por um sonho, mas por aquela necessidade urgente e familiar. E depois, o desafio de voltar a adormecer, enquanto a mente começa a correr, a pensar no dia seguinte. Esta interrupção constante não rouba apenas o descanso, rouba-nos a energia, a paciência e a alegria do dia que se segue. Sentimos-nos cansados, irritáveis, e parece que estamos a lutar uma batalha perdida contra o nosso próprio corpo. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável de envelhecer, um preço a pagar pelos anos vividos. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se o segredo para noites inteiras de sono repousante não estivesse num comprimido para dormir, mas sim em acordar e fortalecer músculos que talvez nem soubesse que tinha? Neste vídeo, vamos descobrir juntos 3 exercícios simples, mas incrivelmente eficazes, que podem fortalecer os músculos da sua bexiga, devolvendo-lhe o controlo e, mais importante, as suas noites de paz. Fique até ao fim, porque o terceiro exercício é tão subtil e poderoso que pode começar a praticá-lo em qualquer lugar, sem que ninguém se aperceba, e os resultados podem mesmo surpreendê-lo. Vamos começar pelo exercício mais conhecido, mas que, surpreendentemente, é muitas vezes executado de forma incorreta. Falamos dos exercícios de Kegel. O nome pode soar clínico ou complicado, mas a sua essência é a simplicidade em si. O segredo para o sucesso destes exercícios está em encontrar e isolar os músculos certos. Imagine a seguinte situação. Está no meio de algo importante e sente uma vontade súbita de urinar, mas a casa de banho mais próxima está a alguns minutos de distância. O que faz instintivamente? Contrai um conjunto de músculos internos para segurar. São exatamente esses os músculos do pavimento pélvico, os nossos alvos. Outra forma de os identificar é tentar parar o fluxo de urina a meio do processo, apenas por 1 ou 2 segundos, para sentir quais os músculos que está a usar. Atenção! Isto é apenas um teste para a identificação, não deve ser uma prática regular, pois pode interferir com o esvaziamento completo da bexiga. Uma vez que tenha uma ideia clara de onde estão estes músculos, o resto do processo torna-se muito mais intuitivo. O grande erro que a maioria das pessoas comete é contrair outros músculos ao mesmo tempo, como os abdominais, as coxas ou os glúteos. Ao fazer isso, está a desviar o foco e a diminuir a eficácia do exercício. Pense nisto como um elevador interno. O seu objetivo é fazer esse elevador subir suavemente, sem abanar o resto do edifício. Para começar, encontre uma posição confortável. Pode ser sentado numa cadeira com os pés bem assentes no chão ou deitado de costas com os joelhos dobrados. Respire fundo e, ao expirar, contraia suavemente os músculos do pavimento pélvico. Imagine que está a puxar algo para cima e para dentro. Mantenha essa contração por 3 a 5 segundos. No início, pode ser difícil manter por tanto tempo, e não há problema. Comece com o que conseguir. O importante é que a contração seja controlada e que não esteja a prender a respiração. Continue a respirar normalmente durante todo o exercício. Depois de manter a contração, relaxe completamente os músculos por um período igual ou ligeiramente superior, digamos 5 a 10 segundos. Este período de relaxamento é tão crucial quanto a contração. É durante o relaxamento que os músculos se recuperam e se preparam para o próximo esforço, evitando a fadiga excessiva. O objetivo é realizar cerca de 10 repetições deste ciclo de contração e relaxamento. Tente fazer este conjunto 3 vezes ao dia. Pode parecer muito, mas a beleza dos Kegels é que pode fazê-los em qualquer lugar e a qualquer momento. Ninguém precisa de saber. Pode estar a ver televisão, a ler um livro, à espera na fila do supermercado ou até mesmo durante uma conversa. A consistência é a chave. Não espere resultados da noite para o dia. Tal como qualquer outro músculo do corpo, o pavimento pélvico precisa de tempo para se fortalecer. Pode levar algumas semanas ou até alguns meses para notar uma diferença significativa. Talvez comece por perceber que já não se levanta tantas vezes à noite,
ou que consegue aguentar um pouco mais quando sente a primeira vontade de ir à casa de banho. Estes pequenos sinais são vitórias importantes. Lembre-se de uma vizinha minha, a dona Emília, que aos 72 anos se queixava de não poder desfrutar de um passeio mais longo pelo parque com os netos por medo de não encontrar uma casa de banho a tempo. Começou a praticar estes exercícios com ceticismo, mas com disciplina. Passados 2 meses, contou-me com um sorriso rasgado que tinha conseguido passar uma tarde inteira fora de casa, sem preocupações, pela primeira vez em anos. A sua confiança tinha voltado. É este o poder que estes simples movimentos podem ter. Portanto, não subestime a importância de os fazer corretamente. Concentre-se na qualidade da contração, não na quantidade. Sinta o músculo certo a trabalhar, respire livremente e seja paciente consigo mesmo. Este é o primeiro e fundamental passo para reclamar o controle sobre a sua bexiga e as suas noites. Agora que já aprendemos a isolar e a ativar os músculos certos do pavimento pélvico, vamos dar um passo em frente e integrar esse conhecimento num movimento mais completo. Este segundo exercício não só continua a fortalecer o pavimento pélvico, como também recruta músculos de apoio essenciais que muitas vezes negligenciamos, mas que desempenham um papel vital na sustentação da nossa bexiga e de toda a zona pélvica. Estou a falar do exercício da ponte, ou ponte de glúteos. Pode parecer um exercício que vemos em ginásios, mas é perfeitamente adaptável e incrivelmente benéfico para nós. Pense na sua pelvis como a fundação de uma casa. Se a fundação for forte, toda a estrutura acima dela estará mais estável e segura. Os músculos dos glúteos e da parte inferior das costas funcionam como as paredes e os pilares de suporte para essa fundação. Quando estão fracos, a pressão sobre o pavimento pélvico aumenta, o que pode contribuir para a urgência e a frequência urinária. Ao fortalecer estes músculos em conjunto com o pavimento pélvico, estamos a criar um sistema de suporte robusto e integrado. Para realizar a ponte, encontre um local confortável no chão. Um tapete de yoga, um tapete normal ou até mesmo a alcatifa serve perfeitamente. Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés bem assentes no chão, afastados à largura das ancas. Os seus braços devem estar estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos viradas para baixo. Tire um momento para se conectar com a sua respiração. Inspire profundamente e, ao expirar, comece por fazer aquela mesma contração do pavimento pélvico que praticamos antes, o tal elevador interno. Mantendo essa contração, pressione os pés contra o chão e comece a levantar as ancas em direção ao teto. Suba até que o seu corpo forme uma linha reta desde os ombros até aos joelhos. É muito importante que o esforço venha dos glúteos e não da zona lombar. Imagine que está a espremer uma laranja entre os glúteos. Mantenha essa posição no topo por alguns segundos, continuando a respirar de forma calma e controlada. Sinta o trabalho nos glúteos, na parte de trás das coxas e, claro, mantenha o pavimento pélvico ativo. Depois, lentamente, vértebra por vértebra, comece a descer as ancas de volta ao chão, como se estivesse a pousar um colar de pérolas delicadamente. Relaxe completamente no final do movimento antes de começar a próxima repetição. Um erro comum é arquear demasiado as costas, o que pode causar desconforto ou até mesmo lesões. Para evitar isso, concentre-se em manter os músculos abdominais ligeiramente contraídos, como se estivesse a puxar o umbigo em direção à coluna. Isso ajudará a estabilizar a sua zona lombar e a garantir que o trabalho está a ser feito pelos músculos certos. Outro ponto importante é o ritmo. Este não é um exercício de velocidade. Faça cada movimento de forma lenta e controlada. A fase de subida e, especialmente, a fase de descida são ambas oportunidades para fortalecer os músculos. Comece por fazer um conjunto de 8 a 12 repetições. Se sentir que é demasiado, comece com 5 ou 6. A qualidade é sempre mais importante do que a quantidade. À medida que se for sentindo mais forte, pode aumentar o número de repetições ou o tempo que segura a posição no topo.
Este exercício é fantástico porque é o que chamamos de um exercício composto, ou seja, trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. Enquanto os Kegels são um exercício de isolamento, a ponte ensina o seu pavimento pélvico a trabalhar em harmonia com os músculos maiores que o rodeiam. Esta coordenação é fundamental para o controlo da bexiga no dia a dia, quando estamos a caminhar, a levantar-nos de uma cadeira ou a pegar em algo mais pesado. Cada um desses movimentos coloca pressão sobre a nossa pelvis, e ter um sistema de suporte forte e coordenado faz toda a diferença entre ter controlo e sentir uma urgência súbita. Pratique este exercício algumas vezes por semana, talvez em dias alternados para dar tempo aos músculos para recuperarem. Vai notar não só uma melhoria no controlo da bexiga, mas também uma sensação de maior força e estabilidade na sua zona central e nas ancas, o que é benéfico para a postura e para a prevenção de dores de costas. É um investimento de poucos minutos que paga dividendos enormes em conforto, confiança e, claro, em noites de sono ininterruptas. O nosso terceiro e último exercício é talvez o mais subtil de todos, mas não se deixe enganar pela sua simplicidade. A sua força reside na forma como treina a ligação profunda entre os músculos abdominais e o pavimento pélvico. Falamos dos toques com os dedos dos pés, ou toe taps em inglês. Este exercício é maravilhoso porque nos ensina a manter a estabilidade da nossa zona central enquanto movemos as pernas, algo que fazemos constantemente no nosso dia a dia sem sequer pensar. Cada vez que damos um passo, subimos uma escada ou simplesmente nos viramos na cama, o nosso corpo precisa digerir a pressão interna no abdômen. Se os nossos músculos abdominais profundos e o pavimento pélvico não estiverem a trabalhar em sintonia, essa pressão pode ser transferida diretamente para a bexiga, causando aquela sensação de urgência ou pequenas perdas de urina. Este exercício atua como um maestro, ensinando essa orquestra de músculos a tocar em perfeita harmonia. Para começar, deite-se novamente de costas, tal como para o exercício da ponte. Desta vez, em vez de manter os pés no chão, levante as pernas de modo a que as suas coxas fiquem perpendiculares ao chão e os joelhos dobrados a 90 graus. Esta é frequentemente chamada de posição de mesa. A parte inferior das suas pernas deve estar paralela ao chão. Antes de iniciar qualquer movimento, preste atenção à sua zona lombar. Deve haver um pequeno espaço natural entre a parte inferior das suas costas e o chão, mas não um arco exagerado. Contraia suavemente os seus músculos abdominais, puxando o umbigo em direção à coluna, para achatar ligeiramente as costas contra o chão e garantir que a sua pelvis está estável. Agora ative o seu pavimento pélvico, a mesma contração suave que já conhece bem. Mantendo esta estabilidade, inspire e, ao expirar, baixe lentamente uma perna, dobrando apenas a anca, até que a ponta do seu pé toque levemente no chão. O segredo aqui é a lentidão e o controlo. O movimento deve ser originado na anca, e o resto do seu corpo, especialmente a zona lombar e a pelvis, deve permanecer completamente imóvel. Não deixe as suas costas arquearem quando baixa a perna. Se sentir que isso acontece, significa que está a baixar a perna demasiado ou demasiado depressa. Nesse caso, reduza a amplitude do movimento. O toque no chão deve ser leve como uma pena. Depois, ao inspirar, traga a perna de volta à posição inicial de mesa, sempre com controlo. Repita o movimento com a outra perna. Alterne entre as pernas, fazendo cerca de 8 a 10 repetições para cada lado. O foco total deste exercício não está no movimento da perna, mas sim na quietude e estabilidade do tronco. É um exercício de controlo, não de força bruta. Ao praticá-lo, está a treinar o seu cérebro e os seus músculos a trabalharem juntos para gerir a pressão intra-abdominal de forma eficaz. Esta é uma habilidade que se transfere diretamente para todas as atividades diárias, tornando o seu controlo da bexiga mais automático e menos dependente de um esforço consciente constante. Pense nisto como programar o seu corpo para ter um piloto automático mais eficiente para o controlo pélvico. Com o tempo, vai descobrir que consegue tossir,
espirrar ou rir com mais confiança, porque o seu corpo aprendeu a ativar instintivamente esta rede de suporte muscular. Ao juntarmos estes 3 exercícios, criamos uma rotina completa. Começamos com os Kegels para isolar e acordar os músculos do pavimento pélvico. Depois, com a ponte, integramos esses músculos com os poderosos glúteos e a zona lombar. E, finalmente, com os toques com os dedos dos pés, afinamos a coordenação entre o pavimento pélvico e os músculos abdominais profundos. Veja como cada passo constrói sobre o anterior, criando um sistema de suporte forte, coordenado e inteligente. Lembre-se, a jornada para noites mais tranquilas e dias mais confiantes não é uma corrida, é uma caminhada. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Pequenos esforços feitos todos os dias ou em dias alternados trazem resultados muito maiores do que um grande esforço feito uma vez por semana. Seja gentil consigo mesmo, celebre as pequenas melhorias e não desista. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e fortalecer em qualquer idade. Está a dar-lhe as ferramentas de que ele precisa para funcionar melhor. Agora, adoraria saber a sua opinião. Já alguma vez tentou algum destes exercícios? Qual é o seu maior desafio quando se trata de interrupções do sono? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perder mais dicas e conselhos para viver a sua vida da melhor forma, com saúde e vitalidade. Está na hora de reclamar o seu descanso e a sua liberdade. Um exercício de cada vez. Cuide-se bem e até a próxima.